Em Mateus capítulo 13, Mateus capítulo 13. Mudamos de capítulo, já concluímos o 12, agora estamos capítulo 13, página 1044, e hoje o tema é as parábolas do reino, introdução. E vamos ler os primeiros 3 versículos do capítulo 13. Diz: tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava assentado junto ao mar. E juntou-se muita gente a ele, de sorte que, entrando num barco, se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas. Até aqui, estamos a prosseguir o estudo expositivo do Evangelho de Mateus, que foi um dos 12 apóstolos de Jesus. E o escritor apresenta-nos, de facto, Jesus como sendo o Cristo, o Messias, Rei e Senhor. Chegamos agora ao capítulo 13 e entramos, como vamos ver, numa nova dimensão do ministério de ensino por parte de Jesus. Temos neste capítulo 13 7 parábolas e uma que há quem considere uma parábola ou uma pequena ilustração. E é isso que nós vamos ver esta noite. O versículo 1 diz-nos que o Senhor tinha estado a falar e dentro de uma casa. Porque o versículo 46, se lembram, disseram a Jesus, falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos pretendendo falar-lhe. Portanto, Jesus estaria em casa, muita multidão à volta, não era caso único, mas neste dia, versículo 1, Jesus, ao sair de casa, decidiu assentar-se junto ao mar. E este mar é o mar da Galileia ou o mar de Tiberíades. Significa que a casa ficaria perto do mar da Galileia. Versículo 2, vemos Jesus que se volta para a multidão que o seguia. Vemos que a multidão se juntou a ele, diz muita gente se juntou a ele. Podemos imaginar, multidão enorme. E porque era muita gente, o Senhor toma aqui uma decisão que é fazer de um barco púlpito. Diz que entrou num barco e se assentou. Já as pessoas, diz, toda a multidão estava em pé na praia. Esta é uma cena, se conseguimos imaginar, Jesus entrou no barco, sentou-se ali à beira do lago e a multidão toda de pé junto ao mar, na praia. E isto só nos mostra que esta cena que está aqui descrita está assim aqui revelada porque houve uma pessoa que viu, há uma testemunha ocular e que relatou aqui, que é de facto Mateus. Jesus sentado, a multidão de pé na praia. Versículo 3, este era o propósito de Jesus, começou a ensinar, diz, a falar de muitas coisas, mas pela primeira vez no Evangelho de Mateus diz que é por parábolas. Jesus começou a ensinar por parábolas. Esta é, de facto, a primeira referência no Novo Testamento a parábolas. E nós vamos já tentar perceber a razão desta mudança no método de ensino de Jesus e no que é que consiste. Parábolas. Vamos ver, em primeiro lugar, o que é uma parábola de Jesus. Uma parábola é uma história que Jesus vai contar, mas é contada para ensinar. Tem um propósito muito importante. É para transmitir. Uma parábola é uma história que tem o propósito de ensinar verdades bíblicas. Há uma verdade bíblica, uma verdade divina, importante,
profunda, espiritual, e Jesus vai ensiná-la através desta forma. E isto é muito importante, porque o objetivo principal é, de facto, mostrar as verdades divinas. Ou seja, se a pessoa apenas olha para a história que Jesus está a contar, está a perder o objetivo. Porque há uma verdade profunda, espiritual, bíblica, divina, uma verdade celestial que Jesus quer transmitir com essa parábola. E porquê é que são chamadas as parábolas do reino? Porque Jesus inicia praticamente todas, ou a maior parte delas, com a expressão, vejam aí, por exemplo, o versículo 24, diz: propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante. Se virem o versículo 31, outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante. Ou o versículo 33, outra parábola lhes disse: o reino dos céus é semelhante a... E por último, vamos ver só mais este, versículo 44, também o reino dos céus é semelhante a... Portanto, são as parábolas do reino. Parábolas do reino. Porque Jesus começa a grande parte delas: o reino dos céus é semelhante a... Então há um ensino. Como é que é o reino de Deus? Como é que é o reino dos céus? Jesus diz: olha, é semelhante a isto. E Jesus ensina na forma de uma parábola. Portanto, nas parábolas, para ensinar a verdade, Jesus usa diversas ilustrações, mas são, vejam, da vida diária das pessoas. Isso é muito importante. Jesus vai usar as coisas comuns do dia a dia das pessoas naquele tempo, naquela região, como uma comparação com o reino de Deus celestial, o reino dos céus. Por exemplo, em Marcos 4,30, Jesus diz assim: e dizia: a que assemelharemos o reino de Deus? Uma pergunta. Portanto, Jesus está ali a lançar uma pergunta e as pessoas têm de ter interesse em querer saber. E esse é realmente o grande valor das parábolas. A que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? Que parábola vamos usar para explicar, para revelar como é o reino de Deus, como é o reino dos céus? E Jesus usa um campo, olha, é como um campo, e depois prossegue. Usa grãos, usa pássaros, usa uma estrada, usa espinhos, o sol, trigo, joio, usa sementes de mostarda, usa uma árvore, ou fermento, ou um tesouro, ou uma pérola, e fala sobre uma rede, sobre um chefe de família. E tudo isto são termos, palavras comuns do dia a dia para aquelas pessoas, do seu estilo de vida muito agrário, muito agrícola. E Jesus usa isso nos seus ensinamentos. Mateus capítulo 13 é então a primeira vez que Jesus profere uma parábola. Até aqui Jesus não usou parábolas. Até aqui Jesus proferiu ensinamentos importantíssimos e não usou parábolas. Mas a partir do capítulo 13, este vai ser o método proeminente que Jesus vai usar. Porque as parábolas são um modo maravilhoso de ensino. É aquela história que é contada, torna a verdade espiritual que se quer ensinar, torna-na mais clara, mais fácil, mais atrativa, mais concreta, é interessante, mas, sobretudo, é pessoalmente descobrível, ou seja, cada pessoa pode descobrir a verdade que Jesus quer ensinar
ao comparar o reino dos céus naquela parábola. É possível compreender para os que estão interessados. Esse é o grande valor de uma parábola. Só os que estão interessados em aprender é que vão estar atentos e vão raciocinar. Deixa eu ver se eu compreendo. Jesus começa a dizer, olha, o reino dos céus é semelhante a isto e é preciso realmente estar atento e interessado. Portanto, o que é uma parábola? Em segundo lugar, a ocasião, o momento que Jesus escolhe para as parábolas. Capítulo 13. Capítulo 13. Quando é que Jesus começa a usar as parábolas? Porquê agora e não antes? Porque, de facto, Jesus já tinha pregado a multidões o grande sermão do monte, mas não usou parábolas. Capítulo 11, versículo 1, nós lemos assim: E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Nas cidades. Muitas cidades. Não é? A ensinar e a pregar, mas não era por parábolas. Aqui já é claramente, pela primeira vez. O que é que aconteceu para esta grande mudança de Jesus falar às multidões por parábolas? Aconteceu a rejeição de Jesus. A rejeição de Jesus. Este é que é o ponto de viragem, como nós temos estado a ver. Quando chegamos ao capítulo 12, que nós já terminamos, nós vemos a rejeição a Jesus atingir o ponto máximo. A começar pela liderança, os fariseus, os escribas, acusam Jesus de não obedecer à lei de Deus, a lei de Moisés. Acusam-no, como nós já vimos, de ser até satânico. E aí Jesus diz, vocês atingiram um ponto muito crítico, em que não há perdão de Deus para a blasfémia contra o Espírito Santo. E Cristo provou, até aqui, Jesus provou de todas as maneiras. Deus provou, através do seu Filho, que ele era o Rei. Israel rejeitou Jesus como Rei. Rejeitou-o como Rei, como Messias, como Salvador divino. Ao rejeitarem o Rei, rejeitaram o reino de Deus. Se rejeitam o Rei, rejeitam o reino de Deus. Durante séculos aguardaram o Messias e quando ele lhes foi oferecido, recusaram. E foi esta atitude, só quando chegamos ao fim do capítulo 12, em que se atinge o pico, o ápice da rejeição a Jesus, esta atitude, esta decisão de Israel rejeitar o rei enviado, que levou Jesus a mudar o método de falar às multidões. Olhem o versículo 34 do capítulo 13. Tudo isto disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábolas. A partir daqui, não mais lhes falou a não ser por parábolas. Este é o tipo de ensino de Jesus que só surge depois da nação ter rejeitado o Messias, Jesus. Portanto, a ocasião, o que é que levou Jesus a passar a ensinar por parábolas? Foi a rejeição do Rei, do Messias. Terceiro lugar, a partir dos versículos 10 até 17, o objetivo de Jesus ao ensinar por parábolas. Nós lemos lá no versículo 10. Aqui não vamos ver hoje a primeira parábola que temos aqui, que é a parábola do semeador, mas o versículo 3 diz que falou muitas coisas e começou a primeira, eis que o semeador saiu a semear. Mas não vamos ver hoje. Versículo 10, lemos: E acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe:
porque lhes falas por parábolas. Até eles estavam surpreendidos. Porque lhes falas por parábolas. Até os discípulos do Senhor ficaram espantados. Eles estavam habituados a ouvir Jesus ensinar como? Claramente, diretamente. Falava das coisas sem que fosse por enigmas. Falava claramente, diretamente sobre as coisas de Deus. E Jesus responde no versículo 11. Senhor, porquê é que lhes falas por parábolas? Nunca fizeste isso. 11. Ele respondendo disse-lhes, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Então, Jesus vai aqui explicar aos discípulos a razão de ter começado a ensinar por parábolas. Isto fala-nos sobre o propósito das parábolas. As parábolas servem para mostrar duas coisas. Servem para revelar e também para ocultar. Parece incrível. A parábola revela e esconde, como nós iremos ver. Daí o grande valor único de uma parábola. Para alguns, as parábolas tornam a verdade espiritual clara. Para outros, ainda fica mais obscura. Jesus diz, porque a vós, este vós é vocês, meus discípulos, crentes, seguidores, que creram, que me aceitaram, que me receberam, a vós vos é dado, o que é uma coisa dada? Vos é oferecido, é um ato único de Deus, vocês têm a bênção de vos ser, vocês crentes, discípulos, a bênção de vos ser dada, oferecida, a revelação das coisas maravilhosas do reino de Deus. Jesus diz, vos é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus. Sim, mistérios do reino dos céus. O mistério quer dizer algo ainda não conhecido, algo que ainda não tinha sido revelado, e neste caso, verdades bíblicas e espirituais referentes ao Senhor Jesus, ao Messias, ao Evangelho, à Igreja, referentes à eternidade, ao reino, ou seja, ao domínio de Deus, e que Jesus revela e explica por parábolas e diz a vós, vocês meus discípulos, crentes, seguidores, a que me amam, vos é dada esta bênção de ouvirem e compreenderem estes mistérios. É como se Jesus estivesse a dizer, vou mostrar-vos os mistérios do reino de Deus. Os segredos que nunca foram revelados a ninguém, mas são-vos dados para os conhecerem. Mas não vai ser igual aos que me rejeitam, que é o que aconteceu anteriormente, porque não aceitam o Rei. E assim o Senhor revela-se e esconde-se. A uns se revela, a outros se esconde ao mesmo tempo. Versículo 12. Porque àquele que tem, se dará, e terá em abundância, mas àquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Vejam bem aqui. Aquele que tem é uma referência que o Senhor já teve aqui a dizer a vós, a vocês, meus discípulos, vocês que têm no vosso coração a fé em mim, que já receberam pela fé a palavra de Deus, o Salvador, o Rei, vocês que já fazem parte do reino, porque creram e aceitaram o Rei, vocês ainda vão receber mais da verdade de Deus. Ou seja, quem aceitou a verdade de Deus receberá mais da verdade de Deus. Mas há o outro lado que Jesus aqui explica.
Ou seja, aquele que ouviu, que recebeu o conhecimento das coisas de Deus, que naquele tempo de Jesus viu e ouviu coisas maravilhosas que Jesus fez e ensinou, mas não creu, rejeitou e até se opôs ao Senhor, esse nada tem de Deus no seu coração e vai perder tudo. Aquilo que tem lhe será tirado. E isso, irmãos, é assustador, mas é real. Como Paulo escreveu, Deus não se deixa escarnecer. E às vezes as pessoas fazem de Deus aquilo que Ele não é. Deus é um Deus de amor, mas é também um Deus que não se deixa escarnecer. E Jesus está aqui a dizer àqueles que não têm, tiveram as oportunidades de ver, de ouvir, mas rejeitaram, nada tem Deus no seu coração. E até o que têm lhes vai ser tirado. E todas as pessoas estão em progresso. Todas as pessoas do mundo estão em progresso, ou para cima ou para baixo. Porque nenhum homem permanece estático. Quanto mais alguém conhece Jesus Cristo, mais fiel é o Senhor em revelar a sua verdade. Mas quanto mais se rejeita a Jesus, mais profundo se torna o abismo das trevas para essa pessoa. Em quarto lugar, versículo 13, esta lição muito importante que nós devemos tomar nota. As parábolas são também um julgamento de Deus. Um julgamento de Deus. Por isso lhes falo por parábolas, versículo 13. Porque eles vendo, não veem. Ouvindo, não ouvem, nem compreendem. Então Jesus começa a explicar porque é que fala por parábolas. A parábola é já um ato do julgamento de Deus. Sobre o quê? Sobre a incredulidade das pessoas que estão a ouvir, estão a ter a oportunidade. Pensemos no tempo de Jesus, o que elas viram de Jesus, que ouviram, coisas únicas que nós hoje não podemos ter, não é? Mas a incredulidade levou a que Jesus passasse a pregar por parábolas. Quer dizer, Jesus ensinou claramente a nação, mas não quiseram entender, nem quiseram receber. É como ele está aqui a dizer, ouviram, mas sem vontade de aprender, sem disposição de querer entender e de querer aceitar. E por isso agora Jesus vai falar-lhes de uma maneira não direta, em enigmas ilustrativos, com imagens, de forma que ouvem, veem, mas como diz aí, não compreendem. Olhem o que é que Deus faz. Em Romanos é apenas um dos textos, mas vamos ver aqui Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 18. Diz, Paulo a escrever à igreja em Roma. E enquanto lemos isto, pensemos na nossa atualidade. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade e a injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, e lemos há pouco Jó, Deus a revelar a sua criação, o que de Deus se pode conhecer, Deus se manifesta, Deus lhe manifestou. Não há ninguém que possa dizer, nunca tive possibilidades de saber nada de Deus. Olha para as coisas que estão criadas. E há pouco lemos Deus a perguntar a Jó, tu sabes como é que isto apareceu, como é que isto se processa, sabes? Estavas lá, não é? Como é que a terra está como está? Enfim, tínhamos que ler outra vez. Depois, versículo 20. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem. Claramente se vêem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. O crente olha e fica deslumbrado e diz, que Deus tão poderoso que teve a capacidade de fazer isto. E o mundo tem tido este testemunho. Mas aquele que endurece o seu coração diz, qual Deus? Não é Deus nenhum que fez. E Deus está a dizer aqui,
Ninguém tem desculpa. Porquanto, tendo conhecido a Deus, olha, agora entramos na parte perigosa, conheceram Deus, ouviram falar de Deus, não o glorificaram como Deus. Foi o que aconteceu com Jesus. Jesus revelou-se, mas não o glorificaram como Rei, como Messias. Nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. E então o que é que Deus vai fazer? Versículo 26. Por isso, o que é que diz? Deus os abandonou. Então Deus diz, então, depois de tantas e sucessivas revelações e ensinos, Deus os abandonou. Ou o versículo 28. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou, né, a um sentimento perverso para fazer coisas que não convêm, que é, como Jesus disse há pouco, até aquilo que têm lhes vai ser tirado. Portanto, as parábolas eram um julgamento de Deus. Há uma mudança, porque rejeitaram Jesus, então Jesus passou, em vez de falar claramente, vai falar por parábolas que leva que quem tem interesse vai querer saber, vai preocupar-se, vai perguntar, quer aprender. Então o que é que acontece? Voltando lá a Mateus 13, é que a rejeição deliberada a Jesus transformou-se também numa rejeição. Também Deus rejeitou. O homem diz não a Jesus, Deus diz também não ao homem. E Deus confirma essa própria teimosia das pessoas. E as parábolas de Jesus são esse grande exemplo. Força os ouvintes interessados a buscarem mais revelação, se quiserem saber. Versículo 14. Neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, não é? Aqui está endurecido. Ouviram como? Ouviram de coração aberto, com vontade, diz, de mau grado com os seus ouvidos. Estão a ver, mas é como se fechassem os olhos, para que não vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos e compreendam com o coração. Só se é salvo quando se compreende no seu coração com este desejo verdadeiro de conhecer e de amar a Deus. E se convertam e eu os cure. Então aqui temos, voltando àquilo que dissemos há pouco, um dos dois propósitos das parábolas que é ocultar. O que é que diz Jesus aqui? Que se está a cumprir na nação de Israel naquela altura a profecia de Isaías, que, vejam, Isaías proferiu esta profecia 700 anos antes. Está em Isaías 6, 9 e 10. 700 anos antes. Então vamos ver desta forma. Quando Jesus veio, quem é que Deus mandou à frente? Deus mandou à frente um profeta para preparar o coração da nação. Foi quem? João Batista. Mandou um profeta para preparar a nação para a chegada do Messias. Depois Jesus manifestou-se e as palavras de Jesus eram muito claras. Ele disse que era o rei. Ele provou que era o rei. Ele pregou a mensagem do reino. Ele disse, por exemplo, em Marcos, logo no início do Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 15, Jesus começou a pregar assim: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Esta foi a mensagem de Jesus. Jesus deu tudo a Israel, tudo o que precisavam sobre o reino, mas eles não ouviram, antes o rejeitaram. Jesus, apesar disso, continuou a convidar. Olha, lá no fim do capítulo 11, quando já tinha começado a rejeição, como é que termina o capítulo 11? Vinde a mim todos estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Outras vezes Jesus disse também, buscai primeiro o reino de Deus. Então Jesus foi sempre muito claro em se revelar como o Messias prometido e enviado.
Mas quando os corações se endureceram e blasfemaram contra Jesus e disseram que ele era de Satanás, então Jesus passou a falar em enigmas, em parábolas, que não explicou a todos, para que os despertasse e mostrassem interesse e procurassem a verdade. Agora, o versículo 15 é muito profundo. E geralmente quando se lê pode-se cair no entendimento ao contrário. O coração deste povo está endurecido e ouviram de mau grado com os seus ouvidos, fecharam os seus olhos para que não vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos e compreendam com o coração e se convertam e eu os cure. Muitos pensam que Deus não quer que as pessoas se convertam, mas é ao contrário. O que está aqui a dizer é, pela escolha e pela decisão das pessoas, pela sua vontade, endurecem o coração, não querem ouvir, não querem ver, e isso impede-as de compreender, e impede-as de se converter, e impede-as porque, não se convertendo, Deus não as pode salvar. Mas é a decisão da pessoa. Deus quer, mas Deus está a dizer, olha, endureceram o coração, ouviram de má vontade, com os seus ouvidos ouviram de má vontade, fecharam os olhos, em vez de os abrirem, para não verem, e para não compreenderem com o seu coração, isso para se converterem e que eu os possa salvar. Então Jesus começou a pregar em parábolas, para que ao menos despertasse e alguém, Senhor, explica-me, o que é que estás a dizer? Que eu não estou a perceber. E Jesus explica. Então, o propósito das parábolas é esse. Versículos 16 e 17. Além de ocultar, a parábola também revela, diz. Mas bem-aventurados os vossos olhos. Olha, agora é o contrário. Olhemos para aqueles que são crentes. Tu que és crente. Bem-aventurados os vossos olhos porque veem. E os vossos ouvidos porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não o viram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Muitos desejaram, eu quero viver no tempo do Messias. Vão ver? Eu quero viver no tempo em que o Messias vai-se cumprir a promessa. E Jesus diz, quantos profetas quiseram? Quantos reis, quantos quiseram? E vocês, eu estou aqui convosco, eu o Messias, vocês são bem-aventurados. Porque creram. E nós hoje também, irmãos, não vimos a Jesus fisicamente, mas cremos. E Ele está a dizer, bem-aventurados os vossos olhos, nossos olhos da fé veem, os nossos ouvidos que ouviram e creram neste maravilhoso Senhor. É por isso que o Salmo 119, nós hoje temos o Espírito Santo que nos ensina, que nos revela. O Salmo 119, versículo 18 diz, abre tu os meus olhos para que veja as maravilhas da tua lei. É verdade. É uma oração que todos temos de fazer. Ó Senhor, abre os meus olhos, do meu entendimento, para que veja as maravilhas da tua lei. Precisamos de humildade, de entrega, de amor ao Senhor, para nós podermos ter o nosso coração cheio do entendimento da palavra de Deus. Em último lugar, versículos 34 e 35, por incrível que pareça, irmãos, as parábolas estavam prometidas. É verdade. Versículo 34. Tudo isto disse Jesus por parábolas à multidão e nada lhes falava sem parábolas, para que se cumprisse. Então, afinal, o que é que estava a acontecer? Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta que disse, abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas, olha, coisas ocultas, escondidas, não reveladas, desde a fundação do mundo. Agora Jesus só falava por parábolas, um julgamento de Deus, por causa da rejeição daquele povo, que rejeitou o Messias e o Rei,
Mas a pergunta é esta: será que Deus foi apanhado desprevenido, surpreendido? Esta é que eu não estava à espera. De enviar o Messias e rejeitam-no. Deus não foi apanhado desprevenido. Na sua onisciência, Deus sabia que a sua nação iria voltar as costas e até blasfemar do próprio Filho de Deus. Por isso, o ensino por parábolas, estão a ver, é o cumprimento da profecia do profeta Isaías, 700 anos antes, e deste profeta evidente do Antigo Testamento, que foi Asaf. Ele escreve no Salmo 78, versículo 2, o que está aqui no versículo 35. Então, o que é que previu, o que é que Deus profetizou 1000 anos antes, através deste profeta, deste salmista Asaf? Ele previu que o Messias teria de falar em parábolas. Ele previu que ao seu próprio povo Jesus revelaria segredos guardados desde quando? Exato, da fundação do mundo. Deus, quando criou todas as coisas, na sua onisciência, Ele conhece o meu coração. Deus, antes da fundação do mundo, vai haver um Rui Simão, vai haver, podíamos dizer, o nome de cada um de nós. Ele sabe todas as coisas. E ele sabia que a nação iria rejeitar e, por isso, falaria por parábolas o Messias. Então, Deus não se ajustou. Deus não foi apanhado de surpresa. Ele é o Deus soberano. Ele é o Deus soberano. Conhece todas as coisas. E conhecendo todas as coisas, Deus continua a programar tudo. E tudo programou para a salvação do homem perdido. Irmãos, em conclusão, vimos aqui algumas lições profundas. Vou só resumir as principais. Primeiro, a verdade do reino de Deus, do reino dos céus, está disponível para aqueles que creem e são ensinados por Deus, que ouvem com ouvidos interessados e sinceros. No outro lado, há a segunda verdade também, que a rejeição de Jesus Cristo significa escuridão e uma incredulidade crescente. O perigo de, como aqui disse Jesus, ouvir de má vontade, fechar os olhos à palavra de Deus. A pessoa não fica no mesmo lugar. Ou ela vai crescer em conhecimento e vai ter mais e mais, ou se endurece o seu coração, afunda-se cada vez mais. Que cada um, com responsabilidade, escute as coisas do reino dos céus. Procure saber mais das coisas espirituais. Creia e aceite Jesus como Salvador. E eu termino lendo o versículo 17. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não o viram, e ouvir o que vós ouvis e não o ouviram. Glória ao nome do Senhor Jesus. Amém.